Olá, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo e hoje eu quero te contar sobre o dia que eu definitivamente mudei a minha vida amorosa. Mas antes de tudo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal e me segue no meu Instagram para garantir que você vai continuar tendo acesso a todo o meu conteúdo, beleza? E hoje eu quero te falar sobre dois fatores que eu apliquei na minha vida e que fizeram com que eu conseguisse de fato entender a mente masculina, entender o que realmente os homens pensam e tomar um rumo totalmente diferente na minha vida amorosa. Foi a partir daí que eu saí daquela vida de baladeira, festeira, sofrendo pra caramba, pra finalmente passar a assistir Netflix comendo brigadeiro com o meu namorado. E antes de conhecer o meu atual namorado, eu tava muito perturbada com o meu antigo namoro, porque eu namorei por muito tempo e eu sofri muito nesse relacionamento, porque eu passei por algumas desilusões amorosas, enfim. E quando o relacionamento acabou, eu decidi que eu precisava estudar. Estudar pra quê? Pra entender realmente como é que um relacionamento funciona, como que o mundo dos relacionamentos funciona e principalmente entender o que os homens pensam sobre relacionamento, como funciona a mente de um homem. E foi aí que eu comecei a estudar sobre o assunto, lá para meados de 2014. Então eu comecei a estudar, ler livros básicos. No início eu lia muitos livros sobre lei da atração, aí depois eu comecei a ler outros tipos de livro sobre psicologia humana, comportamento humano, sobre subconsciente, tá? Sobre a mente humana, li vários livros sobre o assunto, inclusive sobre relacionamento afetivo. E aí, conforme você estuda esse assunto, sobre desenvolvimento pessoal, enfim, é inevitável. Pode até ser que algumas pessoas atrasem um pouco nesse processo, mas é inevitável, chega num ponto em que você descobre que você precisa estudar sobre espiritualidade, não tem como. Chega num ponto em que você precisa conhecer mais sobre os conceitos e as práticas espirituais para entender como que todo esse universo de relacionamento afetivo funciona. Porque o nível de espiritualidade na nossa vida determina o nosso grau de desenvolvimento pessoal, tá? Então eu comecei a ler muito, estudar muito sobre espiritualidade. E aí eu comecei a abrir muito minha mente, a forma como eu enxergava os relacionamentos, né? Tudo baseado ali na questão de materialismo, impulsos biológicos e a forma como eu passei a enxergar os relacionamentos depois que eu comecei a estudar. Inclusive um livro que abriu muito minha mente sobre o assunto, que me ajudou muito a entender como as coisas realmente funcionam, como os homens pensam, é esse livro aqui, ó, Relacionamentos Afetivos, do professor Laércio Fonseca. Quando eu li esse livro foi o ápice, né? Na verdade, o início de tudo pra mim. Por quê? Quando eu comecei a ler esse livro, foi que eu comecei a entender o motivo de muita coisa, né? O motivo do apego, a diferença entre amor e aquela carência que a gente sente, o porquê que a gente precisa de um relacionamento mais espiritualizado na nossa vida, o porquê que a gente precisa se relacionar com pessoas mais espiritualizadas, tá? E não confunda isso que eu tô falando aqui com visão religiosa. Isso daqui não tem nada a ver com visão religiosa, tá? Isso daqui é como realmente as coisas funcionam. E após ter lido bastante coisa, estudado bastante coisa e aplicado muita coisa na minha vida, eu cheguei à conclusão de que o primeiro fator principal para mudar a nossa vida amorosa é justamente o entendimento dos conceitos e das práticas espirituais, a aplicação disso na nossa vida, tá? Isso é primordial. Então estude sobre espiritualidade, estude sobre relacionamentos espiritualizados, que é aí que você vai passar a entender o motivo do porquê tanta coisa acontece na nossa vida. E o segundo fator primordial para que você consiga mudar a sua vida amorosa que eu descobri é justamente você encontrar alguém que esteja na mesma vibe que você, que queira evoluir e aprender da mesma forma que você, que foi o que aconteceu comigo. Eu encontrei alguém que também queria evoluir e aprender como eu, né? A alcançar essa questão dos relacionamentos espiritualizados. E isso é crucial para a evolução do relacionamento. E o melhor de tudo, pode ser que até tenha algumas pessoas que não gostem muito desse assunto, mas o meu atual namorado, antes da gente começar a se relacionar, ele era bem mulherengo,
tá? Ele chegou a namorar na época com cerca de 15 mulheres, e ele diz que, na verdade, o namoro só conta depois dos 6 meses, mas enfim. Ele era bastante mulherengo, vivia na farra, não só ele, como os amigos dele também, enfim, eles eram todos iguais, né? Já que pardal não anda com urubu, óbvio. E ele começou aí nessa atividade toda aí de farra, bagunça muito cedo. Desde os 13 anos, ele já estava aí nessa atividade. E ele conta também que ele era muito carente, porque ele teve alguns problemas aí na infância dele com os pais, e ele acabou sendo criado pela avó, enfim. E isso traz consequências no futuro. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, eu vou deixar ele aqui em cima para você poder assistir, que fala justamente sobre os efeitos do passado na sua vida, no seu atual relacionamento amoroso, tá? Ah, é um aviso importante, uma curiosidade. Quando você começar a se relacionar com um homem, procura conhecer ou saber mais como que é o convívio desse homem com os pais dele. Porque se ele tem um convívio ruim, por exemplo, foi abandonado pelos pais, maltratado na infância, fique esperta. Porque um homem que passou por isso, provavelmente, com quase toda certeza, na verdade, ele vai se tornar um galanteador, tá? Vai se tornar um mulherengo, uma arma na conquista. Pode ter certeza disso. Então fique esperto sobre isso. E isso meu namorado contava pra mim, né? Porque ele era muito bom na conquista. Ele era muito persuasivo nessa época, antes dele me conhecer. E daí a gente foi estudar mais sobre esse assunto para poder descobrir a real causa disso. E a gente descobriu que foi justamente devido aos problemas que ele teve com a mãe dele na infância. Por quê? Quando o homem ele não tem o amor, principalmente da mãe, na infância, o que acontece? Quando ele cresce, ele acaba buscando esse amor nas mulheres com quem ele se relaciona. Namoradas. Aí por isso que ele quer conquistar um monte de mulher, por causa disso, tá? Então aí vai uma dica aí pra você no primeiro encontro. Presta bastante atenção, tenta descobrir como que é o convívio desse cara com os pais dele. Só que como ele foi se espiritualizando, caminhando junto comigo, ele mostra pra mim como que tudo funciona, ele abriu todo o jogo pra mim, né? Tanto do que ele fazia na época, como do que os amigos dele faziam, como o que os homens fazem hoje em dia. Então ele abriu o jogo pra mim de verdade, para que eu pudesse entender a mente masculina, como que ela realmente funciona. Isso foi muito bom, porque a maioria dos homens não contam como as coisas realmente são, o que eles realmente pensam, enfim. Por quê? Porque eles ainda estão vivendo aquilo. Mas como ele transcendeu tudo isso, agora ele pode me ajudar. E é o que ele está fazendo. E desde então, ele tem sido meu mentor. E além de todos os livros que eu venho lendo, estudando, aplicando na minha vida, eu tenho do meu lado uma mente masculina. Uma mente masculina que um dia foi de farra, foi de conquista, foi da bagunça, que transcendeu tudo isso e que hoje me conta as verdades. Que são as verdades que eu estou contando para vocês, para que vocês também aprendam sobre tudo isso. Então, qual que é a conclusão de tudo isso? Primeiro fator principal para você mudar a sua vida: estude sobre espiritualidade, entenda sobre os conceitos e sobre as práticas espirituais e aplique isso na sua vida, tá? Segundo fator, arrume um mentor homem e de preferência espiritualizado, tá? Atente-se muito para esse detalhe, porque não adianta o cara que ainda tá vivendo ali num nível abaixo, tá? Eu não tô dizendo inferior, mas que ainda não teve uma visão mais de fora e que ainda pensa com a cabeça lá de baixo. Se é que você me entende. Aquele cara que só corre pelos impulsos biológicos, tá? Que ainda não transcendeu os chakras básicos e que ainda não conseguiu transmutar aquela energia da Kundalini para o nível mais elevado. Um cara desse não adianta você ter como mentor, porque ele não vai te falar a verdade, tá? Você vai continuar, então, aí sem saber como é que as coisas realmente funcionam. Então, tenha um mentor homem espiritualizado. E se você não conseguir achar um mentor homem espiritualizado, também não tem problema, tá? Porque você pode contar conosco, pode contar comigo, pode contar com meu namorado, que inclusive está aqui agora, me olhando, me assistindo, vendo se eu tô fazendo tudo certinho e me dando a maior força, para que a gente consiga passar cada vez mais informação para você e para que você aprenda e entenda cada vez mais sobre o assunto, beleza? Então é isso, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo.
Deixe seu comentário aí embaixo sobre o que você acha de todas essas ideias. Se você quer ter um mentor na sua vida também. Muito obrigada pela sua presença e te vejo no próximo vídeo.